Isso daqui, infelizmente, né, quando eu me candidatei a vereador e me candidatei a deputado federal, foi bem como um policial, né, da Força de Segurança Pública, que imagina que vai entrar e vai alterar a realidade da segurança pública somente com a sua própria força, né? Mas o que a gente percebe é que hoje, muito do que o Brasil está enfrentando é o que o brasileiro merece. Essa é a realidade. Porque se um país ele não se preocupa com o próximo, minimamente até mesmo com a sua liberdade, é porque realmente vocês merecem isso mesmo. Vocês merecem aplaudir a Maria do Rosário. Vocês merecem aplaudir alguém que literalmente está aqui há mais de 20 anos, mais do que a minha idade, e sempre a técnica deles, de toda a esquerda aqui, é acusar os outros e a culpa nunca é deles. Eu nunca fui presidente da República. Ninguém aqui nunca foi. Ninguém aqui nunca foi responsável por uma diretriz real do Brasil em termos executivos. Quem esteve à frente do país há 14 anos chama-se PT, Partido dos Trabalhadores. Ou seja, se o povo escolhe isso, o povo merece também colher o governo que ele elegeu. Eles precisam de tanto subterfúgio para poder me atacar, que pegam familiares, mas o imbecil não sabe que cada um tem seu CPF, cada um responde pelos seus atos. Se cada um aqui for responder pelos atos dos seus familiares, todo mundo vai ser preso. Quem que foi responsável pelos maiores escândalos de corrupção desse país? Eu não tenho um dos meus 100 processos de 29 anos de vida por corrupção, por lavagem de dinheiro, por rachadinha, por desvio de emenda, nada. Só tenho processos por falar a verdade, como ontem. Eu falei que uma mulher trans, que é um homem biológico, é homem, e eu tomei uma multa de 40 mil reais. Aí para muitos podem achar, mas o que tem a ver, Nicolas? Por que você quer ficar interferindo na sexualidade do outro? É muito mais profundo do que isso. Porque quando a realidade já não é mais a realidade, tudo se torna tudo. E, portanto, não existe mais nada concreto. A verdade já se tornou uma palavra que a gente nem sabe mais o significado. Qual que é a verdade disso aqui para nós? O que nós, de fato, quando a gente estava lá entregando um panfletinho para as pessoas votarem na gente, quando vocês votaram em nós, o que vocês pensavam? Queremos que isso aqui seja um local de debate? Que isso aqui seja um local para você poder convencer um ao outro e a gente colocar pautas que realmente mudam o povo? E o que acontece? Nada. E por a incompetência dessas pessoas que estão aqui, pelo contrário. É porque, infelizmente, e esse aqui é o meu penúltimo discurso antes de eu arrebentar a corda com o Hugo Mota, então eu vou tentar ser extremamente respeitoso até eu fazer o último. Isso aqui não é uma ameaça, é simplesmente fazer aquilo que eu fui eleito para fazer, que eu estou aqui no parlamento para poder falar, e nem isso eles querem que eu faça, de que hoje foi preso 3 generais, algo que nunca aconteceu na história do nosso país. Hoje, um deputado federal eleito perdeu o seu mandato na canetada por um ministro do STF, ferindo Constituição, regimento interno nessa casa. E sabe o que muitos estão preocupados? Só com o próprio umbigo. Ou seja, a maioria do Brasil merece a merda do Lula, merece o Alexandre de Moraes, merece o STF que tem, merece inclusive, quando chega aqui, boa parte da população continua apoiando o PT, o presidente da República não se solidarizou com os policiais que foram mortos defendendo nossos cidadãos. Esse é o cara que está comandando o teu país. E muitos não conseguem dar um passo para trás e falar, errei no meu voto, ou não posso mais fazer isso. Sabe por quê? Porque já está afundado num lamaçal ideológico tão grande, esse orgulho tão grande, que não consegue mais viver pela verdade, de falar, peraí, tudo bem, não gosto do Bolsonaro, não estou discutindo aqui mais quem votou 22, quem votou 13, mas não admitir que hoje nós temos um partido político que é aliado ao crime, aliado àquilo de ruim que tem aqui no nosso país, é literalmente ignorar a realidade. Mas ignorem a realidade, mas não dá para ignorar as consequências da realidade. E isso que a gente precisa viver. Fica aqui durante anos discutindo qual a reforma que nós precisamos nas instituições,
Qual que é o melhor modelo? Social-democrata? Comunismo? Capitalismo? Socialismo fabiano? Sendo que, na verdade, a reforma que nós precisamos é individual. Essa é que é a reforma. O que eu sinto é muitas pessoas querendo depositar sua confiança, tanto na direita quanto na esquerda, somente em um ser. E aqui eu não falo dos dois maiores líderes. Eu estou dizendo em um ato, em uma coisa, como se houvesse alguma bala de prata para poder salvar esse país, a não ser a responsabilidade individual. Agora, meus senhores, se essa casa aqui for investigar realmente, cada um passar limpo, vai sobrar muito pouco. Por quê? Será? E quem que os colocaram aqui? Quem colocou o Lula lá na presidência? Condenado em 3 instâncias, por dezenas de juízes, com mais de 10 mil provas. Quem? Quem? Foi a maioria do povo brasileiro, não foi? Ou seja, querem que nós alteremos a realidade de um país sem alterar a tua realidade? Se eu for falar tudo aqui que acontece aqui nesses corredores aqui, é capaz de eu nunca mais ter boas relações aqui com vários que estão aqui. E por que isso acontece, senhor presidente? Porque isso aqui é um mero... A democracia virou um falso Deus. Isso aqui é uma mentira. Sabe por que a anistia, meus senhores, não foi pautado ainda? Mesmo sendo aprovado com mais de 300 votos, porque infelizmente há um poder hoje no país que colocou essa casa de joelhos, inclusive infelizmente o presidente dessa casa também, que eu acredito que deve estar sofrendo ameaças por conta dos seus familiares e grandes processos, que não estou pedindo para aprovar nada. Eu jamais chegaria aqui e falasse assim, ou você aprova ou senão você é um merda. Eu jamais seria leviano desse jeito. O que eu estou pedindo era para que meramente paute uma pauta importante, porque por muito mais, mesmo que o pai do Hugo Mota esteja sob pressão, houve um pai que morreu na Papuda, como Clezão. Há um pai agora, mesmo que você discorde dele, que está com 70 anos de idade, com uma tornozeleira injustamente colocada, com uma prisão fraudada, e ninguém liga. Ou seja, como que eu vou mudar um país através de um projeto de lei? Você acha que o projeto de lei vai mudar a tua vida? Acorda. O que vai alterar de fato é a mudança individual, é a responsabilidade de cada um fazer o que é certo. O problema é que quando chega aqui, muitos não têm essa busca pela verdade por conta de várias coisas, emendas, poder, acesso, se distorcem para poder ocupar cargos. Bando de canalhas que vão responder isso não para mim, não para vocês, mas aqui eu não posso deixar de falar sobre quem realmente tem um controle. E eu não falo isso aqui da boca para fora, senhor presidente. Eu falo porque eu não tenho dúvidas, e eu não estou aqui politizando a minha fé, porque eu estou político, mas eu sou cristão. Eu não tenho dúvidas que todos aqui prestarão contas, e aí sim, é bom eles temerem. Esse aqui é o meu compromisso, de que muito embora, nós tenhamos um cenário extremamente desesperançoso. Para concluir. A esperança desse país não passa, por mais que seja importante, ela não passa por meras eleições. Ela vai passar pela mudança de espírito, de alma, de capacidade da gente fazer o que é certo. Esse que é o meu praticamente clamor aqui hoje, de alguém que sofre na pele, que tem sacrifícios visíveis e invisíveis com a minha família, com as minhas 2 filhas, e que está aqui disposto para poder mudar esse país. Obrigado, presidente. Imagina você ser preso porque o seu filho chamou uma vigília para você. Pois é, isso está acontecendo no Brasil. Ontem, dia 21 de novembro de 2025, após visitar o Bolsonaro, disse publicamente que ele poderia ser preso hoje e que, caso isso acontecesse, a vida dele estaria em risco. Isso não era nenhuma profecia, era apenas uma constatação da mente doentia do Moraes, que transformou o sistema de justiça do nosso país em um instrumento de perseguição ideológica e política. E o fato dele ter prendido hoje o Bolsonaro, logo no dia 22, não é nenhuma novidade. Já tinha feito isso, aplicando também 22 milhões no partido do PL, que tem o número 22. Mas isso está longe de ser o mais bizarro dessa história. O Bolsonaro foi preso porque o seu filho convocou uma vigília, uma oração na frente da casa dele, dizendo que isso, na verdade, não se passava de uma
manifestação disfarçada de vigília, que é o mesmo modus operandi da organização criminosa liderada pelo Bolsonaro, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas. Peraí, então quer dizer que toda manifestação que foi convocada pelo Bolsonaro eram manifestações criminosas. Tirando o dia 8, que foi uma baderna, coisa que a esquerda também já fez a vida inteira e nunca foi responsabilizada por isso, me fala algum outro evento da direita, manifestação, convocação de vigília, ali na frente do STF, na Praça dos Três Poderes, ou em São Paulo, Rio de Janeiro, que teve uma janela quebrada. Zero. E Moraes continua dizendo que essa vigília indica uma alta possibilidade de tentativa de fuga. Que o Brasil virou filme agora? Bolsonaro ia vestir de Brasil, ia colocar uma máscara, ia sair no meio do povo, já que estava todo mundo igual. Ou virou o quê? La Casa de Papel? E o pior, eles estão usando que a tentativa do Bolsonaro de tirar a tornozeleira eletrônica era para ele poder fugir, no meio da manifestação. Aí eu tenho duas perguntas para você. O evento estava marcado para as 19 horas do dia 22. Quem em sã consciência que quer usar uma vigília para poder fugir, tira a tornozeleira 17 horas antes? Quem? E o mais importante, que enterra de vez essa narrativa de que a prisão dele foi decretada no dia 21/11, ou seja, o que aconteceu depois da tornozeleira, tentou tirar ou não, não importa, a prisão já estava decretada no próprio dia 21. E não é de hoje que o Alexandre de Moraes tenta criar essa narrativa de que tudo que a direita faz é para poder corroborar com uma organização criminosa na qual o Bolsonaro é o mandante. Ano passado, ele fez busca e apreensão em um padre. E dá só uma olhada qual foi o crime dele. Criado uma oração ao golpe. No que consistia isso? Ele estava pedindo para todos os brasileiros, católicos e evangélicos, incluam os nomes do ministro da Defesa e outros 16 generais 4 estrelas nas preces, nas orações. Repito, um padre recebeu busca e apreensão na sua casa por oração ao golpe. Ou seja, pode manifestações de qualquer tipo de natureza. Pode ter a CUT invadindo e quebrando o Congresso. Pode ter marcha da maconha, marcha para Satanás, manifestação em prol dos bandidos que morreram. Isso porque até agora eu nem citei a Constituição Federal, que é muito clara. É livre a manifestação do pensamento. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O que não cabe aqui no dia da vigília. Não tinha nada marcado, ou seja, está dentro da Constituição. Então, para deixar bem claro, não estou dizendo que não possa ocorrer as outras manifestações, porque você é livre para poder fazer isso. Só que por que cargas d'água quando é uma manifestação que, na verdade, era uma vigília para poder orar? Aí não pode. E é considerado uma manifestação criminosa. Criminosa. Se eu soubesse que vigília levaria os outros para a cadeia, era só pedir, né, para poder fazer uma vigília em prol de organização criminosa, fazer uma vigília em prol da galera que roubou o INSS, para quem desviou aí bilhões de reais de estatal, quem cometeu corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como foi o caso do Lula, era só ter convocado uma vigília na porta da casa dele, que aí ele ia preso. E agora, né, com o Bolsonaro preso, o Brasil vai para frente, né? O Brasil vai deixar de ter desvio de emenda, o Brasil vai ter uma saúde de qualidade, vai ter uma segurança que realmente funcione, vai parar de ter roubo, vai parar de ter furto, a Amazônia vai parar de ter queimada, vai parar de jorrar dinheiro da Lei Rouanet para artistas, que é o seu dinheiro sendo torrado para eles poderem fazer seus shows, os aposentados vão parar de ser roubados, os criminosos vão entregar as suas armas e, enfim, finalmente vamos ter um país digno. Porque, afinal de contas, como é pintado, ele é o culpado de tudo, né? De tudo mesmo. E sabe por que isso não vai acontecer? Óbvio, porque ele não é o culpado de tudo isso. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. É impressionante que você não precisa gostar dele, você não precisa ter votado nele, mas perceber que há uma atividade incessante, 24/7, contra ele, é ignorar a realidade. Não existiu uma outra pessoa que foi tão perseguida, não somente pela mídia, mas principalmente pelo sistema judiciário, que virou um sistema político, para poder calar esse cara, censurar, para prender seus aliados, para poder fazer com que ele não esteja na corrida eleitoral. Ou vocês esqueceram que durante anos colocaram a culpa nele da morte da Marielle? Colocaram cartão de vacina, baleia, joias, tudo foi pro ralo. Então a prisão do Bolsonaro não é um ato jurídico, é um sintoma de um problema muito mais grave. Quando o Estado ele passa a operar por pretextos técnicos, você não está vendo justiça. Você está vendo a instalação progressiva de um regime de exceção, exatamente como é colocado nos manuais aí de tirania. É sempre assim. Primeiro eles criam um inimigo a ser esmagado e depois eles moldam a lei
para poder justificar esse esmagamento. A partir daí, a população em geral, você, eu, todos nós, viramos refém de um sistema que usa a lei não com base em princípios, mas sim por conveniência. Então, não se trata de defender o Bolsonaro apenas. Isso, na verdade, é a ingenuidade de um povo que só percebe o que está acontecendo quando a porta deles, de fato, é arrombada. Então, o que está em jogo aqui não é um político. O que está em jogo é a fronteira entre a civilização e a tirania. E quando o Estado decide que pode tudo, até mesmo modificar a lei para poder perseguir seus desafetos políticos, você já está dentro da tirania, mas ainda não percebeu. E eu sei que o sentimento é de tristeza e revolta, mas eu preciso te lembrar do slogan do Bolsonaro durante muito tempo, que foi Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É Deus que vai fazer com que a gente não retroceda nenhum milímetro e que a gente persista. Do fundo do meu coração, eu não vou desistir do nosso país. Eu peço também para que você faça o mesmo. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas uma coisa é certa. Se a gente está aqui nesse momento, é porque tem algo que só a gente precisa fazer. Presidente, relator, dizer que, independente das divergências aqui ideológicas que nós tivemos e temos, creio que é inegável que houve trabalho de todos. Trabalho para poder colocar seus pontos de vista, que foi, obviamente, recebidos ou recebidos parcialmente, mas sempre com muita parcimônia, tanto de Tabata quanto de Moses, para a gente poder chegar em algo que eu acho que é interesse não é somente de um lado, mas o interesse de todos os brasileiros. Que a gente tenha uma educação digna. Eu nasci na favela, ali na cabana do Pai Tomás, e infelizmente a realidade do nosso país ela é muito caótica e infelizmente há anos eu cresci ouvindo isso, né? De que nós teríamos um país do futuro com uma educação de qualidade e o que a gente vê praticamente é um descontentamento generalizado. Alguns com descontentes com alguns pontos, outros com alguns outros, mas um fato é, a educação do nosso país não é uma educação exemplar. Isso se reflete nos demais rankings que nós temos. Quero colocar aqui alguns pontos. Fiz 440 emendas ao PNE. Nós fizemos um destaque aqui, né, que será votado aqui hoje. Claro que por questões temporais não dá para abranger todos os pontos, mas quero colocar aqui alguns pontos importantes, inclusive para deixar de forma de registro de que se futuramente nós tivermos falhas com relação a esses pontos, nós trabalhamos em prol, infelizmente, se não for abrangido no relatório, creio eu que fará falta no futuro. Primeiro ponto, educação infantil sem intencionalidade pedagógica. Segundo ponto, falta de respaldo do investimento em qualidade. Ausência de respaldo obrigatório em avaliações internacionais. Falta de lastro da educação superior nas demandas do mercado de trabalho. Nós conseguimos isso na parte da educação técnica, foi um avanço. Falta do foco da pós-graduação em impacto. Falta de oportunização explícita das famílias à escolha do tipo de educação especial. E, por fim, a alfabetização no segundo ano, no qual eu entro aqui na questão do meu destaque, já antecipando aqui para os colegas. Em todos os países que têm uma boa nota, seja na OCDE, seja no ranking PISA, você se adota essa postura de ter ali uma fluência de leitura, né, ou palavras por minuto, que é uma medida de fluência. Nós temos, portanto, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, Finlândia, Suécia, que possuem esses marcos, essas medidas de fluência. Então a minha emenda, o meu destaque, nada mais é do que garantir que os alunos sejam capazes de ler com compreensão, precisão e prosódia 60 palavras por minuto ao final do primeiro ano. E 80 palavras por minuto ao fim do segundo ano do ensino fundamental. E por que isso? Quando eu coloco estes nomes aqui, essas cidades, né? Sobral, Lagoa Santa, Teresina e Coruripe, o que todas, Hélio, têm em comum? Todas adotam essa medida também de fluência. E não é à toa que são as cidades com os maiores índices de educação aqui no nosso país. Portanto, eu acredito que é um destaque que, muito embora, né, muitas vezes a gente fica, né, rotulado de tantas coisas, muito embora o destaque seja meu, eu peço de fato para que os colegas venham com bastante atenção e carinho, porque isso não diz respeito a mim. Eu já formei e não tenho dúvidas que muitos dos pais que estão aqui, os seus filhos e as suas escolas, colocam este método de medida de fluência. E por que não o aluno da escola pública também não pode ter o melhor, já que o seu filho tem o melhor? Então esse é o ponto que eu quero dizer com relação ao meu destaque. Eu ouvi dizer aqui a respeito muito em gasto em educação, né, investimento na educação. Não tenho dúvidas que isso é um ponto importantíssimo. Inclusive tem diversos alunos aqui, diversos movimentos estudantis e sociais aqui presentes, e acho isso excelente. Contudo, é necessário colocar alguns pontos com relação a isso. Os Estados Unidos, ele é o país que mais gasta em educação e aluno por mundo. 17 mil dólares em média ali por aluno.
Mas, ao contrário, talvez que vocês possam imaginar, eu não estou aqui para poder dizer que os Estados Unidos é perfeito em todos os âmbitos. Pelo contrário. Que mesmo que ele tenha, Moses, esse alto investimento, os Estados Unidos fica apenas na média mundial de leitura e ciência. Em matemática, fica abaixo da média da OCDE. Ou seja, o que prova que um gasto alto, isolado de outras demais medidas, não significa um alto resultado. Se a gente pega o Luxemburgo, tem um maior gasto da OCDE e o desempenho é praticamente medíocre. O Luxemburgo gasta mais por aluno que qualquer outro país na OCDE. Mas os resultados na PISA são médios em leitura, médios em ciência e abaixo da média em matemática. Ou seja, Hélio, o país que mais gasta não está entre os melhores do mundo em educação. O Chile, jogando aqui para a América Latina, gasta menos que o Brasil por aluno, mas há 20 anos é líder da América Latina no PISA e muito acima do Brasil em todas as áreas. Agora vamos jogar para o nosso país. No nosso país, de 2003 a 2014, todos aí governos do PT, governos da esquerda. Não é para fins de encher o saco não, só para fins de registro. O gasto em educação triplicou. Excelente, não é mesmo? Passou de 4% para 6% do PIB. Um dos maiores percentuais, inclusive, no mundo. Mas qual foi o resultado? O Brasil permaneceu entre os últimos colocados do PISA. A proficiência em leitura e matemática estagnou ou caiu. Ou seja, jorrar dinheiro não virou aprendizado. Então, mesmo com uma forte expansão de orçamento, você não tem esse ganho equivalente na aprendizagem. Isso quem está dizendo não sou eu. Eric Hanushek, da Universidade de Stanford, maior economista de educação do mundo. Brookings Institution, o World Bank também, o Banco Mundial. Todos mostram a mesma conclusão científica, abre aspas. Não existe relação direta entre gastos educacionais e desempenho estudantil. O que de fato importa? É um trabalho em conjunto com treinamento do professor, gestão por metas, alfabetização na idade certa, avaliação contínua, cultura de foco em resultados e, obviamente, também a meritocracia no sentido correto e não no sentido simbólico e pejorativo que muitas pessoas colocam. Ou seja, volume de dinheiro isolado não gera resultados. Por que eu digo isso? Para todos os estudantes que estão aqui, estudantes que irão me ouvir. Não caia-se na mentira de que basta injetar dinheiro que a coisa vai dar certo. Isso não dá certo. E pior, nesses últimos 3 anos, não somente não houve aumento na educação por parte do governo do PT, mas sabe o que houve? Duvidem de mim. Não tem problema a gente ter ideias contrárias. Sabe o que aconteceu? Em 2023, o Lula bloqueou 332 milhões de reais. E atingiu o quê? Alfabetização, transporte escolar e bolsas. Principalmente para crianças, né, e adolescentes. Nós precisamos retomar a necessidade da importância da palavra verdade. Sem isso, nós vamos continuar sendo um país que nunca chega. Vai ficar, talvez aí, daqui mais 10, 20 anos, nós estamos aqui, a gente vai envelhecer, você vai ter seus filhos, e vai continuar a mesma coisa. E a preocupação vai ser sempre achar um culpado. Não quero achar um culpado, quero achar a solução. Obrigado, presidente.